Meus amados irmãos, da paz do Senhor, com grande satisfação que estamos aqui novamente levando até você mais uma lição da nossa IBD, Escola Bíblica Dominical, e iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, né? Uma revista nova, um assunto novo, e nós queremos dar uma passada rápida para você entender o que é que nós estaremos estudando durante todo esse trimestre, o primeiro trimestre do ano 2020, né? Aliás, desejamos a todos já um feliz ano novo, que Deus realmente continue derramando as suas ricas e copiosas bênçãos sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de nossa família, porque sem Ele nós nada somos, né? Muito bem, essa série de lições, teremos 13 lições durante esse trimestre, e as lições que estaremos estudando é basicamente sobre a raça humana, origem, doutrina e redenção da raça humana. Poderíamos resumir que se trata de antropologia, né? Teológica. Falamos teológica porque a antropologia secular não considera todos os aspectos bíblicos da antropologia, né? E nós estamos aqui com a finalidade de levar até você os aspectos bíblicos, tá? Dentro da palavra de Deus, esse assunto tão cativante, tão bastante discutido, né, entre todos os homens. Não há quem não tenha curiosidade de saber sobre as suas origens, né, como tudo nasceu. Muito bem, a primeira lição que nós estaremos estudando hoje é Adão, o primeiro homem. A segunda lição que estaremos estudando na semana que vem, assim subsequente, a criação de Eva, a primeira mulher. A lição 3, a natureza do ser humano. A lição 4, os atributos do ser humano. A lição 5, a unidade da raça humana. A lição de número 6, a sexualidade humana. A lição de número 7, a queda do ser humano. A lição de número 8, o início da civilização humana. A lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. A lição de número 10, só o evangelho muda a cultura humana. A lição de número 11, o homem do pecado. A lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. E a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Pois bem, é claro que não há interesse algum, muito menos pretensão nossa, de esgotarmos estes assuntos, né? Haja vista que só essa primeira lição, que nós vamos meditar um pouco nela agora, Adão, o primeiro homem, é uma lição que demandaria anos e anos. Aliás, as próprias ciências, os próprios teólogos, os filósofos debatem sobre esse tema, estão debruçados sobre eles há séculos e séculos, e até agora dificilmente se chega a uma conclusão que satisfaça tanto o lado teológico quanto o lado científico, né? É claro que a verdadeira ciência existe e ela está em perfeita harmonia com a Bíblia. Nós vamos tentar deixar isso mais claro durante essa nossa prédica aqui com vocês. O texto áureo dessa nossa lição está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Verdade prática para essa lição: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Para nós discorrermos sobre essa lição, a leitura bíblica sugerida em classe está no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 8, o qual você pode ler tranquilamente aí onde você se encontra. Abra sua Bíblia e leia tranquilamente, que nós estaremos passando por esse texto a fim de ganharmos um pouco mais de tempo. Muito bem, essa série de lições que nós estaremos estudando esse trimestre, ela foi escrita pelo pastor Claudionor de Andrade. Ele é escritor, conferencista, consultor doutrinário das Assembleias de Deus, da Casa Publicadora, enfim, é um homem de Deus bastante dedicado ao estudo e ensino da palavra, e por essa razão nós teremos então essa lição baseada em suas experiências e também estudos já realizados. Nós queremos dar uma pequena introdução nessa lição sobre o tema desse trimestre, que é a criação.
Quando falamos de criação, nós ficamos bastante à mercê de doutrinas e de pseudocientistas, enfim, de filósofos, que trazem uma série de argumentos para tentar destruir a nossa fé. É bem verdade que nós utilizamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e dentro da Bíblia Sagrada nós podemos aprender da maneira como Deus colocou todas as coisas em seu devido lugar. Nós falamos dessa forma porque é interessante notar que, embora a ciência tente dizer que na Bíblia não há provas de como foi feita a criação, né? Não tem como se provar, mas não se prova que não há provas. Também é uma verdade científica. Não tem como provar que não há provas do criacionismo, né? Nós estamos falando de criacionismo, de evolucionismo e de seleção natural. É claro que nós adotamos para o nosso conceito, para a nossa fé, para o nosso conhecimento, a doutrina ou o método criacionista. Ou seja, partiu-se tudo de um princípio e tudo que existe foi criado. Diferentemente do evolucionismo, que parte de umas ideias bastante probabilísticas, algo bastante filosófico, e tenta chegar-se a um conhecimento científico de que nós nada mais somos do que fruto de uma evolução espontânea, uma evolução natural. E até é interessante notar que a própria ciência, ela se debate contra ela mesma, né? Porque nós temos uma chamada lei da biogênese, por exemplo, que afirma que vida gera vida. Não tem como não gerar vida se não já houver vida. Se não houver vida, não tem como você ter vida. Então, para que haja vida, é necessário ter vida. Para que tenha vida, se veio do nada, não tinha vida antes. Então a própria ciência cai em contradição quando ela afirma que nós somos fruto de uma evolução espontânea, uma evolução natural, né? Uma outra coisa interessante de notar, só para a gente dar uma pequena introdução, é que existem vários estudos científicos e inclusive matemáticos, né, que fazem bastante cálculos, que a probabilidade de o homem ter surgido naturalmente, espontaneamente, e não ter sido criado, alguns cálculos baseados em estudos mais aprofundados de formação de atômica, formação de células, o tempo que uma reação de um átomo para se formar uma célula, enfim, a idade básica, ou pelo menos aceita para todo o universo. A probabilidade, usando todo esse emaranhado de números, né, que não vale a pena nós detalharmos aqui, nos diz que 1 em cada 10 elevado a 2 milhões, ou seja, é um número estratosférico. Se você acha que ganhar numa loteria, por exemplo, recentemente vimos aí bastante divulgado que para ganhar na Mega Sena da loteria, a probabilidade é 1 para 50 milhões. Nós estamos falando de 1 para dezenas de setilhões de vezes a probabilidade do homem ter surgido do nada, como sugere a teoria da evolução. E uma outra coisa até mais interessante, que a própria ciência diz o seguinte: quando você tem uma probabilidade de 1 para 10 elevado a 15 apenas, ou seja, 1 em 1 quatrilhão, essa já se torna uma impossibilidade virtual. Imagine 10 elevado a 2 milhões, né? Não é 10 elevado a 15, mas 10 elevado a 2 milhões. É uma impossibilidade não só virtual, mas quase que como matemática. Mas muito bem. Nós não estamos aqui para defender tese nenhuma sobre criacionismo, sobre evolucionismo, muito menos sobre a seleção natural, né, que pode ter alguma verdade, um fundo de verdade na seleção natural, mas nós estamos aqui para falar sobre Adão, o primeiro homem criado por Deus. Quando a Bíblia fala que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós temos que tomar cuidado com alguns aspectos. Existe uma máxima no mundo que diz que todos somos filhos de Deus.
E é uma verdade que não deixa de ter seu respaldo bíblico, porque a Bíblia nos coloca, se nós olharmos lá no Evangelho de São Marcos, por exemplo, né, quando estava falando sobre a genealogia de Cristo, ele começa que José era filho de Eli, vai trazendo, vai até chegar de Enos para Adão, de Sete para Adão, ou do filho de Adão para Adão. Isso coloca o homem como sendo um filho de Adão, e é Adão filho de Deus, está escrito dessa forma, e Adão de Deus, sendo filho de Deus. É uma maneira de se colocar, mas não é uma maneira muito precisa, porque nós temos que levar em consideração algumas coisas. Filho é gerado, o homem foi criado. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu posso, como ser humano criativo que somos, né? Se eu tivesse alguma habilidade artística, por exemplo, eu posso muito bem esculpir uma estátua muito bela, muito bonita. Eu estou criando uma estátua, mas essa estátua não é um homem, porque ela não tem vida. Eu não tenho capacidade de dar vida para ela. É uma estátua. Mas se eu gero filhos, ele é meu filho. Então eu gero um filho. Ou seja, homem gera homem. Ser humano gera ser humano. Homem no sentido genérico de ser humano. Homem gera homem. Deus gera Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo foi gerado. E existe uma outra implicação, que se ele foi gerado, ele veio depois de Deus. Não. Nesse caso, nós não podemos nos confundir com o tempo, porque nós estamos entrando em um caminho que nós não conhecemos, nem temos capacidade de conhecer, que é a essência de Deus. Deus pode muito bem ter coexistido ao mesmo tempo com Jesus Cristo e o Espírito Santo, e a Trindade ter sido eternamente existente. Ela não tem necessidade de haver um dia para começar, né? Como no caso da reprodução humana. Mas então, só para deixar claro, o tipo de filhos que nós somos de Deus é porque fomos criados por Ele. Mas filho, no sentido literal da palavra, somente Jesus Cristo. Só que nós temos, ainda vamos chegar mais no finalzinho da lição, a prerrogativa de nascermos de novo. É por isso que é importante o novo nascimento ensinado por Jesus Cristo a Nicodemos, quando ele questiona o que ele deveria fazer. Necessário vos é nascer de novo. Ele, embora não tenha entendido, Jesus explicou, é necessário nascer da água e do Espírito. Isso por quê? Porque existe até mesmo uma pequena divisão entre vida biológica e vida espiritual. Se nós tratarmos de vida biológica, estaremos falando da bios. Mas se nós tratarmos de vida espiritual, é a zoé. É como se uma estátua que nós construíssemos ganhasse vida. Aí é a zoé. Essa vida ela é própria de Deus. Essa vida que nós queremos, que o homem anseia, o homem foi feito para ela é própria de Deus. Então nós temos a vida biológica, bios, e a vida espiritual, que é a zoé. Mas não vamos entrar mais em detalhes, até porque a nossa lição é bastante abrangente sobre o assunto da criação do homem. A introdução, nós enfocaremos então a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência dos nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim mostraremos a glorificação eterna que nos espera quando nós assim morarmos eternamente com o Senhor. A doutrina bíblica do homem. Vamos conhecer um pouquinho o que a Bíblia fala sobre o homem. O que é o homem? No Salmo 8, 8 verso 4, nós poderemos encontrar o salmista relatando que é o homem para que dele se lembre, né? O homem não é nada. Se nós olharmos numa lógica, dentro de uma lógica humana, um olhar humano para esse assunto, nós vamos olhar que o homem comparado ao universo não é nada. E nós temos, então, uma certa dificuldade natural de entendermos por que Deus estaria preocupado com um ser tão insignificante quanto nós, né? Tão pequenos diante desse universo. Mas, muito bem, a própria grandeza, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, fez Adão à sua imagem e semelhança, nós temos em toda a criação, o salmista deixa muito claro em vários salmos, não vamos citar todos aqui, mas principalmente o Salmo 104, né? Se nós lemos o Salmo 104,
principalmente o verso 24, nós vamos ver que toda a natureza carrega uma semelhança do seu Criador, de Deus. Não que a natureza seja o Criador, como os naturalistas defendem, né? Que Deus é a natureza e a natureza é Deus. Não, não é dessa forma. Deus é separado da natureza. Se ele criou a natureza, ele não pode ser a natureza. É uma consequência lógica de raciocínio. Mas as semelhanças de Deus encontradas na Bíblia são simbólicas. Por exemplo, quando olhamos o espaço sideral, a vastidão, a grandeza do espaço sideral, nós podemos tomar como um símbolo, como uma sombra do tamanho de Deus. Não que Deus tenha tamanho, seja o tamanho do universo, mas mostra que nosso Deus é um Deus grande. Quando nós olhamos para matérias, as matérias existentes em nosso mundo, ela tem energia. E Deus, o nosso Deus, possui energia. O mundo vegetal, nós olhamos para o mundo vegetal e tem vida. O nosso Deus, ele só tem a vida biológica, é claro, mas é um símbolo da vida. É uma sombra de uma vida. Isso pode muito bem também representar semelhanças com Deus, nosso Criador. Olhando para os animais, por exemplo, as suas atividades, as suas criatividade de brincadeiras, tudo que os animais fazem, a maior variedade possível de animal. Até hoje o homem não consegue catalogar todas as espécies existentes, que é impossível ainda, né? E os animais têm essas atividades tão intensas que mostra que Deus também possui uma atividade. Deus é um Deus ativo, né? E quando nós chegamos no homem, então, chegamos no ápice da criação de Deus. É um ser que vive, é um ser que raciocina, é um ser que tem capacidade de organizar a sua vida, organizacionalmente, ele consegue manter a sua vida bastante equilibrada, e também ele cria, ele pode gerar outra vida, ele também gera seus filhos. É um ser completo. É tão completo que se torna complexo. Daí a dificuldade que nós temos de entendermos o ser humano por completo. Desde que o homem existe na face da terra e tem a sua curiosidade despertada para a sua própria pessoa, para o seu próprio ser, essas questões são fundamentais e as pessoas estão correndo atrás dessas respostas. É claro que todas as respostas nós podemos encontrar na Bíblia, desde que nós utilizemos a nossa fé para tal. Aquele que é cético, o cientista cético, ou o ímpio que não crê em nada, dificilmente encontrará razão para a sua vida, né? Vai encontrar simplesmente um grande vazio que não pode ser preenchido por nada existente nesse nosso mundo visual, esse nosso mundo físico. Muito bem. A criação do ser humano, então, segundo a Bíblia Sagrada, a doutrina bíblica do homem, da criação do homem, a definição bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que nós encontramos nas Escrituras, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Essa disciplina, nós já adiantamos aqui anteriormente, ela é conhecida no âmbito da teologia sistemática como antropologia. Daí essa palavra antropologia, derivada do grego anthropos, homem, logia, estudo, ou seja, estudo do homem. Os fundamentos, o principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se na Bíblia Sagrada. E os objetivos que nos traz essa lição, ele diz o seguinte: nós temos que responder primeiro a 3 grandes perguntas, ou melhor, 4 grandes perguntas que normalmente são feitas do homem para ele mesmo, né? Dificilmente alguém pergunta para outro homem o que ele sente dentro de si a respeito de si mesmo. Mas a primeira pergunta do ser humano é: quem sou? De onde vim? O que eu represento? Qual a minha missão aqui nessa terra? E para onde eu vou? São questões fundamentais e que têm tirado o sono de tanta gente, e a resposta está aberta a todos, está disponível a todos na Bíblia Sagrada, e nós queremos, nessa nossa breve lição, transportar para você, traduzir para você de uma forma bastante simples. Segundo lugar, mostrar a dependência do homem em relação a Deus. Há quem diga que não depende de Deus, principalmente o ateu. Não dependo de Deus, eu tenho uma vida autônoma, eu confio no eu sou o importante, eu sou
o principal, e não existe Deus para tomar conta ou me dar palpites na minha vida, não é verdade? Mas a grande verdade é a seguinte: o que o homem não tem de felicidade é porque ele não consegue estar próximo de Deus. A única coisa que completa o ser humano está incompleto, mas quando ele procura Deus, essa procura, esse encontro com Deus faz com que ele então se complete e seja verdadeiramente feliz. Terceiro, levar o homem a reatar sua comunhão com Deus. E para fazer esse reatar da comunhão com Deus, é necessário passar por Jesus Cristo, que também é Deus. Como nós vimos no princípio, Cristo, Filho de Deus, nós somos filhos de Deus, não da forma como Cristo é. Cristo é um filho de Deus gerado, nós somos filhos de Deus criados. Portanto, o mais correto seria dizer que somos criaturas de Deus, né? Só que existe um processo espiritual que a Bíblia nos ensina, e nós aceitamos dessa forma como cristão, que ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, nós estaremos então completando a nossa vida reatada com Deus, que foi perdida lá. Não é o nosso objetivo nessa lição falarmos sobre a queda, mas falaremos mais tarde, né, em outras lições. Quarto lugar, consolar-nos quanto ao nosso destino eterno. Para onde que eu vou? A nossa missão aqui na Terra é glorificar a Deus, já vimos. Agora, para onde que eu vou? Há quem diga que a morte é o fim de tudo. Há quem diga que quando você morre acaba tudo, não tem mais nada para se fazer. Há quem diga que você morre e pode retornar a este mundo numa reencarnação, que é completamente antibíblica e anticristã, né? Eu estou falando para cristão, e essa busca por para onde que eu vou é muito peculiar do ser humano. Os animais não têm essa preocupação, eles não raciocinam, eles não têm o dom de mudar a sua visão através de fatos. Eles não têm essa capacidade de fazer isso. Mas o ser humano tem. Então ele medita, ele pensa, ele pesquisa, ou ele usa de experiências anteriores, ou ele usa de argumentos de outras pessoas que possuem mais autoridade e conhecimento do que ele, para que ele possa então se satisfazer. Mas a verdade é, para onde o ser humano vai? Eu digo a você, existem, segundo o próprio Jesus Cristo, apenas dois caminhos. Um que leva a vida eterna com Deus, e um que leva ao castigo e perdição eterna junto ao inimigo. Então nós temos diante de nós a escolha de dois caminhos, como Jesus Cristo disse, um largo e um estreito. Vamos aprender a entrar pelo caminho estreito e ganharmos vida eterna ao lado do Senhor Jesus, né? Bom, o segundo tópico dessa nossa lição falaria sobre a criação dos céus e da terra, como nós já demos uma pequena passada aqui, né? Sobre o nosso criacionismo. Nós somos cristãos e somos adeptos do criacionismo, cremos no criacionismo e não no evolucionismo, né? Já deixamos claro isso. Então nós temos que ter esse cuidado. Sabe por quê? Porque se nós, como cristãos, queremos discutir com Deus e discordar de Deus, é como discutir com o próprio poder que nos capacita a discutir. Deus nos dá essa capacidade de raciocínio e, portanto, nós temos capacidade de discutir. Nós discutirmos com quem nos dá o poder de discutir, de ter essa capacidade, é a mesma coisa que você sentar no galho de uma árvore e cortar o galho, você vai cair. Não tem sustentabilidade nenhuma, né? Então nós temos que tomar esse cuidado para não entrarmos em detalhes fúteis que nos levam a afastar cada vez mais de Deus. Mas muito bem, a criação dos céus e da terra, o primeiro versículo de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma coisa muito importante nós notarmos aqui, que embora cientificamente nós possamos argumentar contra a própria ciência a respeito do criacionismo, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas uma coisa filosófica que nós podemos depreender dessas afirmativas que nós encontramos nesse mundo, é o seguinte: eu creio que os céticos, até mesmo aquele cientista mais bem intencionado, mas que procura desafiar
essa palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra, e tenta inventar tantas teorias, né? Tantas hipóteses de como tudo surgiu, de como apareceu o nosso planeta, apareceu todo o nosso universo. E quando eles tentam dessa forma, a impressão que se dá é que eles não conseguem admitir que uma escritura tão antiga, usando como os próprios literários definem, que a Bíblia, principalmente o Gênesis, ela é escrita no idioma antigo, é vivo até hoje esse idioma, né, no hebraico, mas é antigo, vive num povo antigo que não tinha conhecimento científico nenhum, e de repente, num estilo poético e popular, ele simplesmente escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa afirmativa, ela é tão completa, mas tão completa, que desafia qualquer axioma da ciência, qualquer hipótese, qualquer defesa de argumento, seja o que for que a ciência queira fazer. A impressão que se dá é que eles não aceitam a simplicidade dessa, definir de uma forma tão abrangente, tão verdadeira, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem, o primeiro tópico o primeiro item desse segundo tópico nosso, a criação dos céus e da terra, que trata da criação dos céus e dos anjos. A Bíblia nos informa, embora no Gênesis não esteja bastante claro, mas está mais claro lá no Salmo 33, verso 6, você pode conferir depois, que Deus criou os céus e os seus exércitos primeiro. Os seus exércitos referem-se aos anjos dos céus. Os exércitos de Deus na Bíblia sempre se referem aos anjos de Deus. E então, os anjos foram criados logo após a criação dos céus. Depois, então, veio a criação tudo, né, de todo o restante das coisas que Deus sabiamente fez antes de criar o homem. É como se Deus, na sua infinita sabedoria, já estivesse planejando tudo para que nesse planeta, exclusivamente nesse planeta, existisse a vida humana aqui nesse lugar. Muito bem. O Salmo também 104, ele fala deixa bastante claro que Deus fez a Terra a fim de colocar o ser humano num planeta sustentável, né? A sabedoria divina está aparente, está patente, está claro em toda a criação, em todo lugar que você olha. Se você é uma pessoa temente a Deus, você vai ver que Deus está representado em tudo aquilo que ele criou, né? Não é Deus, a natureza não é Deus. Deus criou a natureza. Se ele criou, ele não pode ser a natureza, né? O terceiro tópico da nossa lição, já partindo para o nosso encerramento, a criação de Adão, o primeiro ser humano. Aí nós entramos então no alvo principal da nossa lição, que foi a criação de Adão, né? Primeiro houve um concílio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, parece que houve uma reunião entre eles, um concílio, e eles então, e Deus então decretou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. Gênesis 1:26, que é o nosso texto áureo, né? A formação do ser humano foi uma decisão amorosa, livre e espontânea e soberana de Deus. Nós não podemos, como eu disse anteriormente, discutir com Deus por que ele fez o homem. Discutir com aquele que nos deu a capacidade de discutir é cortar o galho e cair dele, né? Acabei de dizer isso para vocês. Então, nós temos que aceitar que Deus criou segundo a sua soberana vontade e segundo o seu amor. Ele fez por amor. O homem, então, se torna alma vivente. A Bíblia dá um relato bastante simples, né, a respeito da criação, que Deus formou o homem do pó da terra. Fez como se você estivesse esculpindo uma estátua. E soprou nele um fôlego de vida. É uma representação, é uma maneira de mostrar a criação bastante simples. É isso que intriga o cientista. Porque é tão simplório que quando se trata da criação do homem dessa forma como é colocado na Bíblia, não resta uma dúvida sequer. Nós simplesmente nos rendemos à criação de Deus. Deus criou o homem e nós não temos como discutir com Deus. Quando você tenta fazer qualquer hipótese de outra forma como o homem deve ter surgido, ou toda a criação deve ter surgido, inúmeras questões se levantam
E todas as questões que se levantam, nem todas as questões que se levantam possuem resposta. A própria ciência indaga a respeito disso. Um cientista muito famoso, recentemente, numa entrevista na televisão americana, quando perguntado para ele se ele sabe como é que foi criado tudo, ele falou assim, olha, eu não tenho certeza como foi criado tudo. Nós defendemos algumas teses, algumas hipóteses, mas não temos certeza. Talvez os meus netos, meus bisnetos ainda vão estar debruçados sobre esse assunto e com certeza, ele diz dessa forma, com certeza eles também não terão toda a certeza de que como foi feito. Então a ciência, por mais que evolua e cresça, nunca se chega a um consenso comum, né? Desde Big Bang, de evolução, enfim, todos esses dados que é colocado principalmente em nossas escolas, né? Nas escolas seculares. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não entrar nessa... Podemos até aceitar como uma hipótese, como um estudo que é válido, a ciência é bastante interessante, mas nós temos que crer que nós temos um Deus que criou tudo. O quarto tópico da nossa lição fala sobre a missão e a tarefa do homem. A primeira missão e tarefa do homem é glorificar a Deus. Você vai perguntar, mas Deus precisa ser glorificado? Será que Deus tem necessidade que você glorifique a Ele? É uma necessidade que Deus tem, por isso que Ele criou o homem? Eu iria um pouquinho mais além, diria para você, é impossível você imaginar um Deus tão glorioso e não glorificá-lo. É ao contrário, é um dever nosso glorificá-lo porque Ele é digno de ser glorificado. Ele nos fez falando assim, olha, vocês podem me contemplar e me glorificar. Não que ele necessite da nossa glorificação. Ele é glorioso por si próprio, né? A sua excelsa glória e majestade, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 7. A segunda missão, a tarefa do homem, é propagar a espécie. Deus deu ao homem a capacidade de multiplicar. Deus afirmou a Adão e a Eva, crescei-vos e multiplicai e enchei a terra. Então nós estamos aqui fazendo a nossa missão. Nós temos que ter uma família bem constituída. Se você quiser ter um pouco mais de referência sobre a família, sobre como essa reprodução se dá, leia lá o Salmo 128, que é considerado o Salmo da família, que a família bem constituída é uma bênção à igreja, é uma bênção à nação, uma bênção à humanidade, né? Governar e administrar o planeta. Olha só que interessante. Deus nos deu esse planeta para nós administrarmos a esse local. Se nós administrarmos bem esse planeta, nós estaremos proporcionando às gerações futuras um bom lugar para se viver. É o debate incansável de todos os temas ecológicos, todos os encontros ecológicos, todos os concílios ecológicos que são realizados em todo o mundo. Então nós temos que cuidar muito bem desse planeta. E desse planeta também Deus nos deu a capacidade de tirarmos dele o nosso sustento. Nós, para que a nossa vida continue, a nossa bios continue funcionando, né? O nosso corpo físico, como eu disse no início, nós precisamos de alimentação, precisamos de água, precisamos de oxigênio, né? Precisamos de tudo isso para que a nossa vida seja possível, seja factível aqui nesse planeta. Muito bem. Nós temos então que encerrar essa lição nesse momento. E uma conclusão que nós acreditamos que essa lição nós tenhamos conseguido pelo menos tentar responder alguma pergunta, né? Para quem é o homem? Para que é o homem? Para que serve o homem? De onde veio o homem? Para quê? E para onde vamos? Enfim, todas essas questões que são fundamentais para a nossa vida, nós precisamos recorrer ao único livro que nos traz com toda simplicidade, com toda a verdade, as respostas às quais nós precisamos para a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. O meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Confira esse vídeo, assista o vídeo, divulgue, dê o nosso like lá, nós estaremos à sua disposição. Amém? Deus abençoe a todos.